meus alunos. Sou a professora Juliana. Estou aqui para apresentar a nossa segunda parte, tá? Em relação à disciplina Educação do Campo. Nós vamos falar de toda essa estruturação, de todo esse conhecimento, das políticas dentro do projeto, né, dos processos educacionais do campo, dos eixos relacionados às metodologias, dos eixos pedagógicos, tá? Dentro dessa nossa nova concepção de educação, dentro desse conhecimento, para a gente ter esse entendimento do que realmente tem por trás dessa organização da educação do campo. Bem, eixos temáticos e alternativas metodológicas. Na divisão do trabalho, tá? O trabalho, divisão social e divisão territorial. Nós temos esse conhecimento tendo em vista que o trabalho ele é uma atividade humana de transformação da natureza e do próprio ser humano dentro da natureza. Considera-se pertinente que um dos eixos temáticos, né, um dos eixos para se trabalhar o tema de educação no campo, dentro do eixo temático na educação do campo, permita essa reflexão sobre a organização produtiva dentro da sociedade capitalista, da sociedade onde pensa no capital e em outros modos de produção. É importante identificar quais são as atividades humanas que marcaram a sociedade capitalista e outros modos de produção. Então, a gente tem que entender que atividades foram essas que marcaram essa produção dentro do meio da educação do campo, né? Dentro do meio desse conhecimento do campo. Quais foram as sociedades capitalistas dentro dessa produção, dentro dessa concepção de educação do campo? Analisar o trabalho, estuda-se a sua divisão social e sua divisão territorial também. A divisão social é a organização da atividade humana em função das especialidades, das características sociais, como no caso das comunidades indígenas, que lá nós temos essa divisão de trabalho, né? Nós temos essa divisão organizada do trabalho. As funções são divididas, onde a mulher tem a sua função, a criança tem a sua função, o homem tem a função dele, o velho também, para fazer com que a produtividade aumente e que o trabalho não fique concentrado apenas na mão de um indivíduo, né? E para aumento do que? Da produtividade de cada mercadoria ou provavelmente para geração de lucro, né? Um interesse maior, geração de lucro. Então, nós citamos aí a sociedade indígena, mas nós temos, dentro da agricultura familiar, nós temos o que é pertinente à mulher, o que é pertinente ao homem. Nós temos uma divisão do trabalho, né, dentro da organização familiar bastante diversificada. Muitas vezes o grupo efetua todas as atividades em conjunto, né? Ou então o grupo se divide e trabalha individualmente também, ou trabalha em pequenos grupos, para que essa produção aumente, seja de qualidade, né? As suas mercadorias e possa gerar um lucro maior. Na sociedade capitalista, a divisão é um pouco mais diferente. O trabalho, né, a divisão social do trabalho é marcado pela fragmentação do trabalho, dividido mesmo, fragmentado, né? Uma vez que cada indivíduo fica responsável por uma parte da produção que está sendo elaborada. O objetivo é a ampliação da produtividade e o aumento do lucro por parte dos donos e dos meios de produção. A divisão social do trabalho no campo se dá com jovens, mulheres, homens, vizinhos e se organiza por atividades produtivas. A formação educacional dará uma peculiaridade, uma especificidade à função social de determinado indivíduo na lógica produtiva capitalista. Cultura e identidade. Cultura, ela é entendida nesse contexto como toda a produção humana, tá? Como o que ele já fez em todos os aspectos de sua vida, que se constrói a partir das relações do ser humano com a natureza e com outros e até consigo mesmo. Não podemos resumir apenas as manifestações artísticas dessa cultura, né? Essa cultura e identidade. Devemos compreender como os modos de vida, que são os costumes, as relações de trabalho entre eles, as relações familiares, religiosas, a diversão do próprio homem e as festividades dele. Também devemos levar em consideração
A cultura linguística, né? A fala do homem do campo. Trata-se de elementos culturais presentes, os quais caracterizam os diferentes sujeitos no mundo e, portanto, os diferentes povos do campo. A cultura, ela é gerada na prática social produtiva de cada uma das categorias sociais dos povos do campo. Então, é gerada dentro de uma prática social produtiva, onde se produz essa cultura, né? Onde essa cultura ela pode ser diversificada, pode ser inserida de outras culturas também, né? E a gente às vezes diferencia por categorias no campo, por categorias de pessoas. Tem aquele homem que ele é mais fechado, né? Tem aquele grupo que é mais fechado, aquela família que tem uma característica diferente. Por exemplo, eu tenho o dono da fazenda, que as características dele culturais, sociais, é totalmente diferente de mim, que sou uma pequena proprietária e tenho as minhas características sociais. Então, há sua diversificação dentro da culturalidade do campo também. Esses conteúdos culturais devem estar presentes nas práticas pedagógicas também, na prática de ensino, pois são eles que fazem a escola ter um sentido e também formar os alunos. A não inserção desses conteúdos nas práticas pedagógicas provocou, ao longo da sua história, a negação da cultura dos povos do campo dentro do ambiente escolar. Quando esta é apresentada, na maioria das vezes, aparece de forma estereotipada ou preconceituosa, né? Então, a gente vem trazendo essa culturalidade. Quando a gente não apresenta da forma adequada, nós podemos criar um estereotipo ou preconceito. Dentro do exemplo, nós temos as festividades juninas. Como é que acontece? A roupa típica é uma roupa rasgada, uma roupa remendada. Os dentes são, para esclarecer, que são dentes estragados, a gente pinta o dente. Maquiagem, a maquiagem é a mais exagerada possível, né? Sobrancelhas grandes, bigode mal feito, né? Pequenas espinhas, né? Sardas. Então, a gente faz aquela maquiagem exagerada, como características dos camponeses. Mas, em função disso, nós também temos as riquezas dentro dessa cultura, dentro dessa festividade, né? Nós temos a valorização da música, da dança, das comidas típicas e da própria origem festiva. A valorização da cultura dos povos do campo significa criar vínculos com a comunidade, tá? E gerar um sentimento de pertencer realmente ao lugar e a um grupo social. Possibilita criar uma identidade sociocultural que leva o aluno a compreender as questões de mundo e transformar esse mundo. Então, com minhas características sociocultural, eu tenho uma diversidade. Assim como eu tenho essa característica, o homem urbano tem a sua característica, tá? Podendo querer copiar as minhas características e eu podendo querer copiar as suas características, os seus costumes. Cultura e identidade são dois conceitos que podem ser problematizados a partir da identificação da trajetória da vida do aluno, das características das práticas socioculturais vividas na comunidade, onde a escola está localizada. A gente pode fazer uma análise das relações sociais vividas nos ambientes familiares, comunitários de trabalho. Independência, campo e cidade, questões agrárias e desenvolvimento sustentável. A interdependência campo-cidade ficou evidenciada a partir do início do século XX, com o início da industrialização no Brasil, onde houve aquele fluxo, né, do movimento do homem do campo para a cidade. Até então, havia predominância do campo no âmbito das relações capitalistas, lá na sua produção, eu lá trabalhando no campo. O meu pensamento capitalista de produzir para vender, para comercializar com qualidade. E da extensão do país nas relações econômicas internacionais. Com a ampliação do número de indústria, houve o quê? Uma necessidade de atrair maior número de trabalhadores para a cidade. Ocorreu as demandas sociais dentro das cidades. Que demandas foram essas? Aumento do atendimento à saúde, à educação, transporte, criação de creches. No campo, passava por um momento de expulsão dos trabalhadores. Por quê? Porque houve uma concentração
de políticas agrícolas e houve essa modernização agrícola conservadora. Então, uma função de redefinição das atividades agrícolas, eu ia redefinir todas as questões agrícolas, concentração de terras e das práticas agrícolas, que mais tarde desencadeava essa chamada modernização agrícola conservadora, em que as questões agrárias não foi tocada. Eu falar do homem do campo, eu inseri o homem dentro dessas práticas de modernização, ou seja, profissionalizar o homem do campo nas práticas de questões agrárias. Então, eu não toquei nessas questões, eu só modernizei e o homem se sentiu é, é, acanhado, vamos dizer assim, se sentiu pressionado também a se retirar do seu ambiente, já que ele não poderia trabalhar com aquela modernização, ele até tinha medo, né, dessa modernização, porque ele era acostumado a trabalhar de uma forma muito prática, de uma forma com pequenas ferramentas, né, não havia essa modernização, pequenas ferramentas não modernas. Então, ele começou a se sentir excluído daquele meio. Passou-se a sair do campo e foi para a cidade. Lá na cidade houve essa construção, né, de grandes favelas, vilas. O homem começou a ser inserido dentro das questões de desemprego, porque ele não era profissional no que a indústria estava solicitando. Começou a haver um grande número de pessoas nas ruas, pedintes, alcoólatras, houve a questão da marginalização. Então, tudo isso foi gerado nesse processo de expulsão dos trabalhadores do campo para a zona urbana. A interdependência do campo-cidade pode problematizar o quê? A partir das atividades cotidianas e das necessidades sociais básicas, como a alimentação e a água potável. Então, o homem sentiu essa necessidade também. O desenvolvimento sustentável requer um projeto político de sociedade que contemple a dimensão socioambiental do ser humano e a sociedade e do planeta. Organização política, movimentos sociais e cidadania. A organização política de um país, de um estado e de um município guarda relações com as representações políticos partidárias. Porém, não somente leva a isso. Há também a existência de movimentos sociais, associações comunitárias, organizações sociais, que vai indicar a organização política dos moradores de um determinado local. Tratar a organização política é a mesma coisa que valorizar a organização da população brasileira dentro da cidade ou dentro do campo. Então, nós vamos falar, quando a gente fala em política, nós falamos dessa organização populacional, da população, o entendimento. Quando há a política ela é tratada de uma forma igual, tanto para o campo quanto para a cidade. A organização política se dá no âmbito da escola também, quando a gente fala das características da gestão, que pode ser democrática, onde ela utiliza várias pessoas, né, ouve várias pessoas por seu desenvolvimento, mas ela pode ser autoritária, não querendo ser questionada, né, onde o gestor ele pode trabalhar de uma forma sozinha, sem que ele não confabule com ninguém dentro desse formato organizacional da educação. No ambiente escolar, a organização da família, ou pais e mães dos alunos, a organização dos estudantes, a organização dos funcionários, dos professores, indica um formato político, apresenta demanda, faz denúncias em torno das políticas públicas. Então, quando eu trabalho dentro do ambiente escolar, eu trabalho com organizações. E são organizações com características democráticas, porque eu vou estar envolvendo a família, a comunidade, os professores, os alunos, os profissionais dentro da escola, né? Todos os funcionários da escola, o coordenador, o diretor, dentro dessa política pública, dentro desses conceitos de políticas pedagógicas.
Alternativas metodológicas. Nós temos a organização dos saberes escolares, investigação e interdisciplinaridade com princípios pedagógicos. Nós trabalhamos nesse contexto. O saber escolar localiza-se em dois planos, né? Cada um com suas especificidades, cada um com sua característica e a área do conhecimento. Os saberes, nós trabalhamos com os saberes e experiências trazidas pelos alunos, que são a sua experiência realmente dentro do ambiente do campo. Nós trabalhamos com a linguagem do aluno, com o conhecimento dele, com o entendimento dele, né? Para que haja essa troca de saberes. E os saberes e experiências trazidos pelos professores, que são muitas vezes urbanos, mas eles podem se adaptar com essas experiências trazidas pelos alunos com a educação do campo. Para que se efetive essa valorização cultural dos povos do campo na escola, é necessário repensar a organização dos saberes escolares através dos conteúdos específicos a serem trabalhados. Que conteúdos nós vamos trabalhar dentro da escola? As experiências apresentadas pelos professores nos encontros descentralizados vai sinalizar que esta organização pode se dar de algumas formas. A primeira forma ocorre no interior das diferentes disciplinas da Base Nacional Comum, língua portuguesa, artes, educação física, matemática, ciências, história, geografia, ensino religioso, língua estrangeira moderna, biologia, física, química, sociologia e filosofia, articulando os conteúdos sistematizados com a realidade do campo. Depois nós podemos trabalhar a segunda forma, ocorre pela criação de disciplinas para compor parte da diversificação, né, uma parte diversificada da matriz curricular. Nós podemos ter a disciplina Educação do Campo dentro dessa educação da matriz curricular, criar disciplinas que diversifiquem as disciplinas da base comum, da base nacional comum, né, do currículo da base nacional comum, nós vamos diversificar com disciplinas específicas ao conhecimento dos alunos do campo. Fundamentos de uma prática docente interdisciplinar. Falando das práticas do professor. Primeiro, nós temos a parceria, que consiste numa tentativa de incitar o diálogo com outras formas de conhecimento, tá? Eu estimular o meu aluno a dialogar de outras formas ao qual ele não conhece, apresentar outras habilidades, né, ao qual ele não está habituado, outras falas, né? É nessa tentativa possibilitar a interpenetração delas, a interpenetração de possibilidades de conhecimento. Segundo, o perfil de uma sala de aula interdisciplinar. A sala é o lugar onde a interdisciplinaridade habita. A autoridade ela é conquistada, a obrigação ela é alternada pela satisfação, a arrogância trocada pela humildade, a reprodução pela produção de conhecimento, diferença no espaço arquitetônico e na organização até mesmo do tempo de aula. Terceiro, nós temos os alicerces do projeto interdisciplinar. A interdisciplinaridade decorre mais do encontro entre o indivíduo do que entre as disciplinas. Pressupõe a presença de projetos pessoais e de vida do aluno. Quarto, possibilidade de efetivação de pesquisas interdisciplinares. Para a autora, aprender a pesquisar, fazendo pesquisa, é próprio de uma educação interdisciplinar. Então, eu aprender a pesquisar, fazendo pesquisas dentro do campo, né, de determinado conhecimento, ou dentro da sala de aula, ou fora da sala de aula, a gente aprende a ter uma educação interdisciplinar, independente das disciplinas que eu estou ali fixo estudando. Terceiro, organização do tempo e do espaço escolar. A escola, ela é um lugar das relações educativas formais,
O mundo atual, porém, exige que nas escolas sejam valorizados lugares em que acontece a educação na sua vertente informal e não formal. A roça, a mata, os rios ou o mar, as associações comunitárias, são lugares educativos que, às vezes, justamente por causa do contato diário, passam despercebidos, tá? São lugares de aprendizado, esquecidos no momento da elaboração de um planejamento de ensino. Esses lugares educativos podem ser usados nas mais diferentes disciplinas e não apenas nas salas de ciências, como usualmente acontece, né? Nós podemos usar no português, podemos usar no inglês. Então, nós temos uma diversidade de práticas educativas dentro dos ambientes, né? Fora da sala de aula também. É necessário que cada uma delas, a partir do seu conhecimento próprio, consiga identificar como os diversos ambientes podem se fazer presente nas suas práticas pedagógicas.